Este programa é cofinanciado pela União Europeia. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Mais Europa. Esta semana vamos falar dos processos de adesão à União Europeia, as condições que cada candidato deve preencher e o caminho complexo das negociações. Vamos também procurar traçar o percurso histórico dos vários alargamentos da União Europeia, mas antes veja a peça que preparámos para ajudar a situar melhor este debate. Qualquer país europeu pode aderir ao espaço comunitário desde que cumpra os princípios enunciados no Tratado da União Europeia, tais como a liberdade, a democracia e o respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. Posto isto, o país que pretende integrar a União Europeia deve começar por dirigir o seu pedido ao Conselho Europeu. Em seguida, a instituição solicita o parecer favorável do Parlamento Europeu e consulta a Comissão, que prepara uma avaliação da capacidade do candidato em satisfazer os critérios de Copenhaga. Estes critérios exigem a existência de uma economia de mercado livre, um Estado de Direito e democrático e a aceitação de toda a legislação e regulamentação europeias. Caso o parecer formal da Comissão seja positivo e o Conselho esteja de acordo, é concedido ao Estado pretendente o estatuto de país candidato. É também com base no parecer da Comissão que o Conselho define um quadro de negociações de adesão e ainda a data de arranque das mesmas. Todo este processo conta ainda com instrumentos específicos. Um deles são os acordos bilaterais entre a União Europeia e cada país candidato e que servem de quadro ao diálogo e às negociações. Outro desses instrumentos são as parcerias para a adesão, quadros individuais que pretendem ajudar os candidatos a preparar a sua adesão, expondo os princípios e domínios prioritários e quais as áreas que necessitam de reformas. Estas parcerias servem também para orientar o apoio financeiro assegurado pelos fundos comunitários. As negociações são a base do processo de adesão de cada um dos países pretendentes. No seu decorrer, têm de ser adotados e aplicados 35 capítulos, divididos em várias áreas, com o objetivo de se preparar estes países para as respectivas obrigações decorrentes da adesão. Cada capítulo só é encerrado quando os requisitos de referência definidos são preenchidos, sendo que sempre que os candidatos deixem de satisfazer as condições exigidas, podem ser reabertos. A etapa das negociações fica concluída após o encerramento de todos os capítulos. O passo seguinte é a celebração de um tratado de adesão entre o país candidato e os Estados-membros. No entanto, cabe ao Conselho decidir por unanimidade a conclusão do processo, em acordo com a Comissão e Parlamento Europeus. Até à adesão formal do país, o tratado deve ser ratificado por todos os Estados-membros, ao mesmo tempo que o país deve continuar a colmatar eventuais lacunas. Para debater este tema connosco, convidámos Paulo Sand, diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, e Luís Silva Moraes, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Muito obrigado aos dois por terem aceito o nosso convite. Professor Luís Silva Moraes, comece por si. Apesar de todo este aparato que rodeia as negociações de adesão de um país, que são normalmente longas, nós próprios nos lembramos, temos essa experiência, apesar das exigências dos critérios de Copenhaga criadas para os países sobretudo da Europa de Leste, democracia, Estado de Direito, economia de mercado. O que é facto é que só este ano, em 2012, já vivemos dois problemas com dois países do alargamento, a Hungria primeiro, a Roménia agora, em que, apesar de todo o cuidado e de todo o tempo que se leva a negociar, verifica-se que há sempre problemas de habituação que ficam. No caso da Hungria e da Roménia, os problemas são de natureza política. As suas democracias não estão a funcionar como seria desejável. Compreende-se esta dificuldade destes dois países? Compreende-se de alguma forma, e eu diria que isso se prende também com as dificuldades do próprio processo de negociação. Eu penso que há aqui uma grande tensão entre os critérios de legibilidade, os critérios de adesão, tais como são avaliados à partida, quando é desencadeado o processo de adesão de um novo Estado, e a sua consistência e depois a sua verificação ex post,
pós-adesão do Estado. Porque digamos que o leverage, se me permite o anglicismo, que a União Europeia tem durante o período da negociação é muito grande. É muito grande e é depois largamente perdido. Exatamente. É largamente perdido depois da adesão. E aproveitando até a situação que se vive na zona euro, eu fazia até um paralelo, enfim, salvas as devidas distâncias, com o que se verificou quando da adesão ao euro e da transição para a União Económica e Monetária, em que, de alguma forma, os Estados muitas vezes contornaram os critérios de elegibilidade para o euro. Hoje é reconhecido até por especialistas alemães que a própria Alemanha fez contabilidade criativa para conseguir cumprir os critérios formais nominais. E o grande problema colocou-se depois, no momento posterior, quanto à consistência desses critérios e a sua verificação num momento posterior. E aí, de facto, temos um grande problema que a União Europeia tem tido alguma dificuldade em gerir, e eu penso que a primeira experiência que se pode retirar destas crises recentes é de que os processos de adesão devem ser maduramente pensados e devem envolver um tempo também adequado. Isto não envolve necessariamente uma crítica quanto ao passado, enfim, tivemos o conhecido Big Bang de 2004. Exato. Em que entraram os 10 países do leste e do sul da Europa, depois juntou-se a Roménia, juntou-se a Bulgária, e depois verificamos que, por exemplo, no caso da Roménia, mesmo no caso da Bulgária, aquelas sociedades ainda têm dificuldade em adaptar-se à vida. Porque há elementos que eu diria que são elementos de contexto, que são muito difíceis de avaliar de um ponto de vista jurídico-formal. Enfim, eu dou um exemplo escolhido ao acaso. Eu posso verificar no papel que é criado um Tribunal Constitucional ou que é criada uma outra instância jurídica de controle. Eu tenho imensa dificuldade em analisar o contexto concreto em que essa instituição vai funcionar. Se é capaz de resistir a pressões, como é que são, na verdade, qual é a praxis de escolha dos respectivos membros. Portanto, há todo um conjunto que eu costumo denominar de custos de contexto ou de elementos de contexto que é muito difícil de avaliar no filtro de avaliação da União Europeia. Exatamente. Paulo, a Europa toda a sua vida se alargou, não é propriamente, o alargamento a leste não é uma novidade, está no gene da União Europeia o seu próprio alargamento, primeiro a Inglaterra, Dinamarca e Irlanda, depois sucessivamente à Península Ibérica. Este alargamento a leste foi, no entanto, um alargamento diferente dos outros. Foi a primeira vez que foi um alargamento para países que tinham estado sobre a alçada do Império Soviético, foi um alargamento continental, já não só ocidental. É isso que explica algumas dificuldades que estes países estão a viver, e a União Europeia também, porque tem de manter as suas regras, como a Hungria no princípio do ano, depois como a Bulgária, mais para o meados da Roménia, digamos, de cumprimento de regras que são de facto fundamentais, que são as regras democráticas. Com certeza, claro que sim, mas além disso tudo, foi também o maior dos alargamentos, o maior número de países, foi o alargamento... Países mais atrasados, porventura, países em termos que criaram económicos. O maior fosso de sempre entre os membros, enfim... Fosso de desenvolvimento. Fosso de desenvolvimento. Foi também mas, curiosamente, agora os problemas são políticos, não são de desenvolvimento. Não, pelas razões que também disseste, ou seja, também, de facto, o contexto político é um contexto muito especial e a razão de ser do alargamento ser tão rápido, naquela lógica que o Luís Moraes também já referiu, que houve uma grande pressa neste alargamento. Eu lembro perfeitamente das discussões no início do século, já lá vai há algum tempo também. Século XXI, nós falamos no início do século já desde... Do alargamento aos países de leste. O alargamento aos países de leste. Era um dever histórico da União Era um dever histórico, havia quase como um imperativo, uma necessidade, uma inevitabilidade, que levou a que o alargamento se fizesse. Aliás, se compararmos com outro alargamento que está pendente, digamos, um país candidato, mas que parece não avançar, vemos que neste momento as coisas já não são bem o que eram nesse sentido. Estamos a falar obviamente da Turquia, mas aí houve efetivamente este alargamento, sob todos os pontos de vista, foi um alargamento especial. Bom, um outro fator interessante foi que foi a primeira vez que um país mais pobre era um país grande também, politicamente, com peso na Constituição Europeia, o caso da Polónia. O caso da Polónia. Mas a Polónia, apesar de tudo, tem corrido muitíssimo bem. Tem corrido muito bem e é de facto um país que está economicamente em grande... Um caso de sucesso notável. Agora, eu gostava de dizer uma coisa que é muito diria eu, quase contra a cartilha desta discussão, que é, enfim, não sei se há uma cartilha nesta discussão sobre o alargamento, mas há claramente esta questão da inevitabilidade. Mas há aqui uma coisa fundamental. Nós estamos a falar
da integração de países que têm uma história extremamente conturbada. E se pensarmos nos Balcãs Ocidentais, que é aquilo que está até em causa quando falamos de futuros alargamentos, não estamos a falar de uma região fácil, não estamos a falar de uma região que estivesse em paz, como por acaso estão os países da Europa, da Europa Ocidental, da velha Europa, se quisermos. E que podem transportar esses problemas, podem transportar esses problemas para dentro da União. E que são um extraordinário teste à coesão europeia. Agora, dizer que isto ia ser fácil, ou que quase por uma varinha mágica, parece-me que seria sempre muito... De qualquer maneira, exemplo que é mas deixe-me só introduzir uma questão. Quando os países estão a negociar, evidentemente que a União Europeia tem uma força enorme, porque eles querem entrar, e, portanto, eles têm uma capacidade de condicionar os seus processos enorme. Mas, apesar de tudo, continua a ter, sobretudo à luz do Tratado de Lisboa. Ainda agora, é verdade. Ainda há pouco tempo, a Comissão admitiu a hipótese, por exemplo, de cortar fundos de apoio financeiro à Hungria, como à Roménia. Portanto, ainda tem um leverage sobre esses países. Tem mecanismos jurídicos, pode suspender determinados direitos de voto. O artigo 7 do Tratado da União Europeia. Mas, enfim, eu faria aqui um bocadinho a comparação quase com o armamento atómico. No fundo, a União Europeia, para lidar com este tipo de situações, está obrigada a utilizar, de facto, instrumentos de grande peso jurídico e político, o que levanta aqui um certo tipo de problemas, e, enfim, veja-se de resto que, mesmo perante situações agudas de crise, o recurso a esse tipo de instrumentos tem sido muito escasso. Enfim, o que eu me recordo, em que esteve em perspectiva a utilização de instrumentos deste tipo, mesmo antes do Tratado de Lisboa, foi a situação, por exemplo, vivida na Áustria. Exatamente, quando no ano 2000, durante uma presidência portuguesa da União. Exatamente. Quando um partido de extrema-direita o Sr. Haider. Exatamente. O Sr. Haider chegou ao poder. E nessa altura nem tinha os mecanismos que hoje o Tratado de Lisboa dá, e era um país, apesar de tudo, ocidental, desenvolvido, rico. Portanto, digamos que no melhor pano pode cair a nódoa. Embora a gente compreenda que um país como a Roménia tem muito mais problemas de adaptação à forma como, às exigências da União Europeia. Na pergunta da Teresa, em relação ao tipo de problemas, não só jurídicos, mas políticos, que aqui se podem gerar, eu diria que, sobretudo, num momento muito particular da União Europeia que atualmente vivemos, há alguma pressão no sentido do alargamento contínuo pode gerar, eu chamaria aqui uma espécie de força centrífuga, ou seja, porque nós neste momento temos a necessidade de alguns saltos qualitativos de integração face ao momento que vivemos, e estou a pensar fundamentalmente na crise da zona euro. E o contraste entre esses saltos qualitativos de integração, que são absolutamente necessários neste momento, e os problemas que se colocam muitas vezes com a falta de consistência das situações dos países que aderiram recentemente à União Europeia, pode gerar aqui uma espécie de força centrífuga que é muito complicada. É verdade, mas também há quem, Paulo, há quem defenda a tese contrária, que é muito interessante, que é se criar um núcleo central, um núcleo duro, digamos, federador da União Europeia com os países do euro, naturalmente, se a crise